Nazanin Mose. Neste vídeo vamos fazer uma pequena análise sobre as possíveis repercussões da guerra entre Israel e o Irã. Mas antes do vídeo, queremos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal. E assim que ainda não se inscreveu, pedimos que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para os demais que pretendam se informar dos assuntos abordados neste canal. Mais do que isso, a sua inscrição permitirá que tenha acesso de informação em primeira mão. Então, vamos ao vídeo. Como disse antes, neste vídeo pretendemos fazer uma pequena análise da possível guerra que pode vir entre Irã e o Israel, já que ontem, 1 de outubro, o Irã retaliou atacando Israel com 180 mísseis. Mas quais são os pontos que queremos focar nesta análise, neste comentário? O primeiro ponto é saber se Israel irá retaliar ou não. O segundo ponto é da logística. O terceiro ponto, se haverá risco da Terceira Guerra Mundial. O quarto ponto seria a influência de outros estados caso a guerra repercuta, concretamente a Rússia e a China ao lado do Irã. O quinto ponto seria possível ataque nuclear. O sexto ponto seria o impacto imediato que esta guerra pode trazer nas próximas eleições nos Estados Unidos. E o sétimo ponto seria o impacto que esta guerra pode causar ao Zelensky, ou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto, pretendemos saber se Israel irá retaliar ou não. Mas antes de responder à questão, pretendemos contextualizar até que ponto o Irã retaliou ontem com 180 mísseis balísticos. Aliás, há muitos anos que não se verifica uma guerra direta entre Israel e o Irã. A guerra que sempre aconteceu entre essas duas potências foi uma guerra por população. O Irã, através dos Houthis no Iêmen, Hamas na faixa de Gaza e Hezbollah no Líbano, usava estes grupos para atacar Israel. E Israel, por sua vez, atacava diretamente estes grupos e não ao Irã. E assim denomina-se esta ação por guerra por procuração, em que os dois inimigos não lutam entre eles diretamente, Estados Unidos e a Rússia. É uma guerra por procuração onde a Ucrânia está no meio a lutar com a Rússia, mas recebendo a Ucrânia grande apoio do Ocidente. Para contextualizar, desde o dia 7 a 8 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou, invadiu Israel e Israel, como contra-ataque, invadiu a Gaza, matando muitos líderes. Mais do que isso, os pontos mais cruciais, mais dolorosos para o Irã, foi quando Israel atacou os líderes do Hamas na embaixada do Irã na Síria, o que é considerado como o ataque direto ao Irã.
O outro fator foi quando o Israel ataca em Teherã, capital do Irã, o líder máximo do Hamas. Aquele ataque no território do Irã, perpetrado por Israel, constituiu uma grave ameaça ao Irã. Foi uma grave humilhação ao Irã. Esperava-se de uma retaliação, mas que a retaliação não sucedeu. O Irã limitou-se em notas de repúdio, sem, no entanto, efetivar no concreto os seus ataques. Mais do que isso, Israel, há semanas, detonou milhares de páginas que eram usados pelos terroristas do Hezbollah e que esta detonação resultou em milhares de feridos e centenas de mortos. Além dos páginas, os walkie-talkies também detonaram, resultando em feridos e mortos. A ONU condenou veementemente aquela ação de Israel, assim como outros países também têm condenado as ações de Israel. Até porque o Santo Padre, no domingo, condenou o ataque de Israel contra o Líbano por este ataque ser desproporcional. Além desses ataques, essas detonações dos pagers e walkie-talkies, o fato mais grave foi quando Israel seguiu na matança de quase 70% dos líderes ou dos comandantes do Hezbollah. O fato mais grave veio a culminar com a eliminação do líder máximo do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, morto na semana passada. Esperava-se que a resposta do Irã fosse acontecer no dia 31 de julho, mas não aconteceu. E dessa vez, ontem, dia 1 de outubro, o Irã lançou 180 a 181 mísseis balísticos contra Israel. Das informações que tivemos até agora, segundo Israel, os ataques resultaram em um morto. Os outros alvos foram alvos, segundo Israel, alvos militares. Para o Irã, este ataque foi legal, legítimo e racional. E o Irã disse que Israel não pode retalhar esse ataque, porque a resposta poderá ser mais dura. A pergunta que se coloca é: será que Israel irá retalhar a este ataque do Irã? Segundo as declarações do primeiro-ministro e de outros membros do governo, é que Israel irá atacar sim. Israel irá retalhar quando, como e onde dependerá de Israel. Caso Israel ataque, quais serão os alvos a ser atacados? São três possibilidades. A primeira são as infraestruturas de petróleo e gás. A segunda são centrais de pesquisa nuclear iraniana. A terceira é a liderança. Quanto à primeira fase, como sabemos, o Irã é um dos países sancionados pelo Ocidente e ele sobrevive de gás e petróleo, ou seja, 50% ou se não mais que 50% da sua receita, da sua economia, provém da exportação de gás e de petróleo para os países também sancionados como Coreia do Norte, Venezuela e Síria. Também para outros países. Então, estamos a dizer que este
pode ser um dos alvos de Israel atacar as infraestruturas de petróleo para enfraquecer a economia do Irã. A segunda possibilidade são as centrais de pesquisa nuclear, porque, como bem se sabe, o Irã já vem criando as armas nucleares. Armas nucleares nas mãos do Irã é um risco existencial para Israel. Por isso, este pode ser um alvo legítimo para Israel. A terceira possibilidade seria a liderança do Irã, concretamente na pessoa do Ayatollah Khamenei, o ditador e líder supremo do Irã. É importante frisar que o Ayatollah Khamenei, desde que começaram as matanças seletivas de Israel, ele vem sendo bem guarnecido por temer a retaliação de Israel. Até porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já disse que não só quer acabar com os Houthis no Iêmen, Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, como também pretende acabar com a cabeça, que é o patrocinador desse eixo de resistência. E por conta disso, o Ayatollah Khamenei vem sendo bem guarnecido por temer a possível eliminação por Israel. Se a guerra estourar entre Israel e o Irã, como que será a logística de Israel? Bom, não será muito fácil, porque Israel estará a confrontar as três frentes. Temos Gaza de um lado, Líbano, Hezbollah do outro lado e o próprio Irã, sem contar também com os Houthis no Iêmen. Certamente a economia israelense estará baixa. Não será muito fácil suportar esta guerra, até porque o Irã em si é um país extremamente extenso e com uma capacidade muito superior à dos Houthis, à do Hamas e até do Hezbollah. Até porque, como já disse, o patrocinador destes grupos é o próprio Irã. Se a guerra estourar, qual seria a posição da Rússia e China? Já que o Irã é o próximo membro dos BRICS, bloco composto por 5 países principais, quais sejam China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul. Os próximos membros, um deles é o Irã. Além disso, o Irã tem efetuado exercícios militares com a China. Quanto à Rússia, o Irã tem boas relações com a Rússia, mas também a Rússia tem boas relações com Israel, até para fundamentar na guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar de Israel ter mais relações com a Ucrânia, Israel não fornece ajuda militar à Ucrânia com medo de enfurecer a Rússia. Mas também temos o desentendimento entre Israel e a Síria. E a Síria é um dos grandes aliados da Rússia, ou tem uma boa relação com a Rússia. Mas quando Israel ataca a Síria, a Rússia pouco fala disto. Só para ver que as duas potências se respeitam entre si. Mas atualmente temos acordos
defesa ou acordos militares entre o Irã e a Rússia. Só para ver, o Irã foi grande fornecedor dos drones que fustigam a Ucrânia desde que iniciou esta guerra. E recentemente foram assinados novos acordos com o Irã. Qual seria a posição da Rússia e China? Certamente, China e Rússia não deixarão o Irã sofrer. Até porque os Estados Unidos já têm acordo de defesa com Israel. O envolvimento desses países, Rússia, China, Estados Unidos do outro lado, pode vir a causar aquilo que seria a Terceira Guerra Mundial, ou seja, a guerra total, a guerra que sairá do escopo de Israel e do Irã e se espalhará por todo o Oriente Médio e, consequentemente, para o mundo inteiro. O outro ponto, que é o quinto, seria: Israel pode acionar as suas armas nucleares, ainda que essas armas não sejam legais. Netanyahu pode usar armas nucleares? Bom, a resposta dependeria das repercussões desta guerra. Dependeria da contra-resposta de contra-ataque do Irã no ataque que Israel for a fazer. Ou seja, se Israel sentir-se extremamente ameaçado, certamente o Netanyahu não pensará duas vezes para acionar as armas nucleares. O objetivo das armas nucleares é mais persuasivo do que para ataque. Mas pensando bem, se Israel sentir-se ameaçado, Benjamin Netanyahu certamente poderá autorizar o uso dessas armas nucleares. O outro ponto seria o impacto desta guerra para os Estados Unidos de forma imediata, ou seja, o impacto desta guerra nas eleições de novembro. Certamente, esta guerra, estas ações militares poderão facilitar, poderão dar vantagem ao Donald Trump. A maior vantagem de Donald Trump ter mais aceitação se esta guerra prolongar. O último ponto, pretendemos também saber ou prever os impactos que esta guerra pode trazer para a Ucrânia, para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Certamente, para a Ucrânia o impacto é negativo. Para Zelensky, o impacto da guerra no Oriente Médio, da guerra entre Israel e o Irã, é negativo. Por quê? Porque o foco agora vai ser Israel. Não estou a dizer que a Ucrânia deixará de ter ajuda, mas a ajuda será muito menor. A Ucrânia agora é como se estivesse numa festa com muita bebida, mas que a bebida já está no fim. Os participantes têm conhecimento que na vizinhança há uma outra festa em que lá está cheia de bebida e que a entrada não precisa de muitos requisitos para poder participar daquela festa e preferem sair dessa festa onde a bebida já acabou para consumir a bebida numa outra festa. É esta situação que está e que pode acontecer caso esta guerra prolongue no Oriente Médio. É uma notícia, será uma notícia muito triste para Volodymyr Zelensky. Importa situar que Vladimir Putin ainda continua conquistando território na Ucrânia. Eram esses pontos que tínhamos por analisar. Vou agradecer pela sua audiência. Até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.